Já pensou se, sei lá, nossos bichinhos, tipo cachorros, gatos, entendem o mundo de um jeito totalmente diferente do nosso? E se eles tiverem experiências que vão além do que a gente consegue ver ou ouvir? Nossa, essa é uma pergunta que abre um leque de possibilidades, né? A gente acha que domina a realidade, mas e se nossos pets estiverem sintonizados em outra dimensão? É isso aí. E nesse nosso mergulho de hoje a gente vai se aprofundar nessa ideia. A gente separou uns relatos bem interessantes que sugerem que os animais, quem sabe, possuem uma subconsciência animal com poderes que a gente normalmente associa só aos humanos. Coisas como telepatia, sabe? E até a capacidade de ver fantasmas. A gente vai usar como base o livro Os Animais Têm Alma, do Ernesto Busano. Ele juntou vários casos e observações que lançam uma luz sobre esse assunto super intrigante. São histórias de diversas pessoas, de épocas diferentes, o que já mostra que não é uma coisa isolada, né? Então prepare-se para ter suas convicções abaladas. Quem sabe a gente não passa a ver nossos bichinhos de estimação com outros olhos depois dessa. Para começar, vamos falar sobre essa capacidade que os animais parecem ter de perceber coisas que a gente não percebe, tipo manifestações telepáticas ou presenças fantasmagóricas, tudo junto com os humanos. O Bodzano apresenta algumas hipóteses para tentar explicar isso. A primeira delas é que essas percepções seriam, na verdade, alucinações que se originam na mente de uma pessoa e, de alguma forma, são transmitidas para o animal. Meio que inconscientemente, sabe? E a outra explicação seria mais direta. A pessoa que está tendo essas experiências visuais ou sensoriais é que está tendo uma alucinação. Simples assim. Mas aqui que a coisa fica interessante. O Bolzano apresenta um contra-argumento baseado em casos onde várias pessoas, em momentos diferentes, têm a mesma percepção de formas de animais. E o mais legal é que essas formas, muitas vezes, são identificadas com animais que viveram e morreram naquele local. Mas as pessoas que estão vendo nunca souberam da existência deles. As descrições batem, mesmo sem elas terem como saber. Exatamente. Isso leva a uma conclusão bem importante, né? Com certeza. A gente é obrigado a considerar a possibilidade de existir uma subconsciência no mundo animal. Uma subconsciência com as mesmas capacidades que a gente observa na mente humana. E, claro, isso abre espaço para pensar em aparições reais de almas ou formas de animais. E para ilustrar essa conexão telepática entre bicho e gente, tem o caso do senhor e da senhora Haggard com o cachorro deles, o Bob. Essa história é de arrepiar. É um caso emblemático. O Sr. Haggard sonhou que o Bob estava sofrendo muito, tipo, agonizando, e sabe que torna esse caso tão especial. Na manhã seguinte, eles descobriram que Bob tinha morrido. Crânio fraturado, patas quebradas, dentro de uma lagoa a uns 2 quilômetros de distância. E a confirmação do veterinário é crucial nesse caso. Sim, o veterinário confirmou que o mate tinha acontecido umas 2 horas, ou até mais, antes do sonho do senhor Haggard. É isso aí. O sonho aconteceu depois que o cachorro já tinha morrido. O Bozano argumenta que isso praticamente elimina qualquer explicação que não seja uma transmissão telepática direta entre o Bob e o dono. O bichinho, na hora da morte, teria mandado, digamos, um sinal de socorro. E como não tinha ninguém por perto quando Bob morreu, nem ninguém que soubesse do ocorrido, a gente pode descartar a ideia de um impulso telepático vindo de outra pessoa, né? O próprio Sr. Haggard investigou tudo direitinho. Isso mesmo. E tem outro caso intrigante. O do cachorro do Kela Kassani, lá em Castres. Nesse caso, o autor sonhou com o ataque ao cachorro dele. Que situação? E depois, investigando, ele descobriu que o cachorro realmente tinha sido atacado e morto mais ou menos na mesma hora do sonho. Nossa. E como explicar isso? Bom, nesse caso, a explicação mais provável seria que, nos últimos momentos de vida, o animal pensou no dono e essa energia, de alguma forma, causou a impressão telepática no sonho. Faz sentido. Mas o próprio Bozano levanta uma questão importante. Esse caso é menos conclusivo que o do Bob, porque ainda existe a possibilidade de ter sido clarividência, uma espécie de visão do que estava acontecendo, e não apenas telepatia, que seria a transmissão direta do pensamento. Entendi. E tem mais algum caso interessante? Claro, tem o relato do Sr. F.W. Percival e a égua dele, a Windermere. Essa história também é sobre uma conexão intuitiva muito forte. Léo, conta mais. O Sr. Percival acordou de repente com uma sensação muito forte de que a Windermere precisava de ajuda urgente. Caba. E, de alguma forma, ele sabia exatamente onde ela estava. Correu para o lago e encontrou a égua morta, afogada. Que triste. E a história tem a confirmação do cocheiro que cuidava da Windermere. Ele garante que ela estava bem na noite anterior. E que a Lady Carberry, a dona da égua, o chamou às pressas mais tarde, encontrando a égua já caída. Ninguém tinha entrado nos estábulos nesse meio tempo. Ou seja, o ponto central aqui é essa percepção exata do pedido de socorro da égua e a intuição do local onde ela estava. Exato. Agora, a gente tem um caso meio peculiar envolvendo um cachorro e uma sensação vaga de fogo. Que diferente. Pois é. A pessoa sentiu um perigo iminente relacionado a fogo, o que a fez checar a casa e, no fim das contas, salvar o cachorro, que estava preso e
quase sufocando dentro de uma chaminé. Ufa, que bom que deu tudo certo. O Botano explica isso como uma mensagem telepática que não chegou totalmente clara, assumindo uma forma simbólica. Interessante. Ele diz que quando essas mensagens telepáticas saem do subconsciente e chegam ao consciente, elas meio que pegam um caminho mais fácil, influenciado pelas características da pessoa que recebe a mensagem. Então, no caso do cachorro na chaminé, o desespero do bichinho impactou o subconsciente do dono. Mas, para chegar à mente consciente, a mensagem se transformou numa sensação de perigo com fogo, que era o que estava realmente acontecendo, né? Exatamente. É como se a mente traduzisse a mensagem de forma simbólica. Fascinante. E tem mais alguma história pra gente? Tem sim. Tem a história do Megatherium, um cachorrinho indiano. Que nome diferente. Pois é. A narradora e o marido acordaram ouvindo o barulhinho dos pulinhos característicos do Meg no quarto da filha, que estava fechado. Os dois reconheceram na hora o som do cachorrinho. Mas quando foram ver, o Meg não estava lá. Isso deixou os dois com um pressentimento ruim. Que agonia. E o Bozano destaca que, apesar de ser uma manifestação telepática clara, ela se manifestou de forma simbólica. O pedido de socorro do cachorro foi sentido como o eco dos seus pulinhos. Entendi. E qual a próxima história? A última da parte de telepatia é a da senhorita Lubu Krzyżanowski e a irmã dela, Wera, com a cachorrinha Bônica. Essa história tem uma reviravolta interessante. A Bônica estava doente e, numa certa manhã, a Wera e a mãe levaram ela no veterinário. A senhorita Lubu Krzyżanowski ficou em casa escrevendo. De repente, ela ouviu a Bônica tossir no quarto ao lado, onde a cachorrinha costumava ficar. Só que a Bônica estava com a mãe e a irmã indo pro veterinário. Que estranho. Mais tarde, elas souberam que a Bônica tinha morrido nos braços da dona. Essa situação complica um pouco a teoria da transmissão telepática para alguém que não está presente. O Bozano sugere que, assim como acontece com as pessoas, o animal, na hora da morte, pode ter direcionado um pensamento de tristeza para o ambiente familiar, sabe? Pode ser. E tem um detalhe curioso. A irmã, que estava segurando a Bônica na hora da morte, viu uma luz estranha. Nossa. Apesar de não ser diretamente ligado à telepatia, o Bozano comenta que fenômenos luminosos são frequentemente relatados perto da hora da morte de pessoas, o que torna essa coincidência, no mínimo, sugestiva. Interessante. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre as aparições de animais. Aqui a gente entra no mundo das formas ou almas de bichinhos que já partiram dessa para melhor. Isso. Um dos casos é o da narradora que viu a cachorra dela, a Morna, que já tinha morrido correndo e brincando na casa antiga onde elas moravam. Caramba. E ela só teve a confirmação depois. A Morna tinha morrido numa briga mais ou menos na mesma época em que a narradora viu. E tem o caso de um cachorro que aparecia e sumia num quarto de hotel, sem que o antigo dono percebesse. O Bozano compara esse caso com o da Morna, onde o animal tinha um comportamento mais ativo, sugerindo que existem diferentes tipos de manifestações depois da morte. Parece que a forma como eles se manifestam pode variar bastante, né? Sim, com certeza. Mas agora, o caso do Sr. de Grazer e o São Bernard dele é bem detalhado e impactante. Conta mais sobre isso. O narrador descreve o comportamento estranho do cachorro, a porta trancada do quarto abrindo sozinha, a sensação do pelo do cão nas pernas dele e, ao mesmo tempo, a notícia de que o bicho tinha morrido de forma violenta no matador a 2 quilômetros dali. Que forte. O Bozano interpreta isso como uma possível aparição real do perispírito do animal, causada pela morte recente e violenta, que teria deixado ele carregado de uma energia vital capaz de interagir com o mundo físico. Nossa. Então não seria só uma imagem na mente da pessoa. Exato. E tem também a história da filha do reverendo Ellis G. Roberts e o fox terrier irlandês dela, Perry. A filha viu Perry entrando em casa depois que ele tinha sumido, mas aí percebeu que ele não estava lá. Mais tarde, o Perry voltou muito machucado. Então? O reverendo Roberts concluiu que tinha rolado uma telepatia entre o cachorro em perigo e a dona, que sentiu que ele precisava de ajuda. Nossa, que incrível. Mudando um pouco o foco de novo, vamos falar agora sobre os casos onde tanto pessoas quanto animais percebem a mesma coisa, só que muitas vezes os animais reagem primeiro. Isso mesmo. Um exemplo é o do cachorro que estava no navio Avalanche e reagiu ao som do apito do dono que já tinha falecido. Que interessante. E tem o caso do cavalo que ficou apavorado com a aparição de um amigo doente que morreu naquele momento. O mais legal é que o animal viu a aparição antes de qualquer pessoa. Que curioso. E tem mais algum? Sim, o reverendo Milosevic conta no livro dele a história de um cachorro que mostrou medo de figuras invisíveis antes que o dono sequer as percebesse.
Essa reação do animal antes da pessoa é crucial, porque elimina a possibilidade de ser só uma imitação da reação humana. Verdade, ele não teria por que imitar se a pessoa ainda não tinha reagido, né? Exatamente. E a história da família Amosov e a aparição do filho falecido do leiteiro também é bem reveladora. O cachorro da família teve uma reação bem característica e expressiva, como se também estivesse vendo o que as pessoas estavam vendo. Parece que ele realmente sente essas presenças, né? É. E o caso relatado pelo professor James Hyslop sobre a morte do primo dele, William P., é particularmente impressionante. A narradora ouviu passos pesados, sentiu um vento frio e viu o espírito do primo que tinha morrido. Tudo isso depois que o cachorro dela já tinha demonstrado medo. A hora da aparição, que coincidiu com a chegada do telegrama avisando da morte do William, e a semelhança da expressão do espírito com a mudança que a mãe da narradora viu depois da morte, dão ainda mais credibilidade ao relato. E mais uma vez, o cachorro foi o primeiro a perceber. Incrível. E tem um relato mais simples, onde a narradora e o cachorro dela sentiram alguma coisa que as outras pessoas da casa não sentiram. E o cachorro, claro, ficou com medo. Parece que eles realmente têm uma sensibilidade diferente, né? Totalmente. E agora, vamos mudar o foco de novo e falar sobre os casos de animais reagindo em lugares que dizem ser mal assombrados. Se fantasmas existem, será que os bichos sentem as energias nesses ambientes? Boa pergunta. No livro do Dr. Justinus Kerner sobre a vidente de Prevorst, ele menciona um galgo que ficava com medo toda vez que a vidente dizia que tinha um espírito ali. Nossa. E tem o caso de um cachorro que ficou agressivo com a presença invisível que a senhora T sentiu ao mesmo tempo, como sendo o espírito de uma pessoa falecida. Que tenso. E o caso em que um cachorro ficou com medo da aparição de Palladia, rosnando para quem tentava entrar no quarto enquanto o dono também estava vendo a Palladia. Parece que eles realmente reagem a essas presenças, né? Sim. E tem o relato de um cachorro latindo de espanto por uma forma espiritual que duas moças viram, mas o Sr. Davis e o narrador não viram. Mais uma vez, a reação do cachorro veio primeiro. Isso parece ter uma sensibilidade maior para essas coisas. Com certeza. Um caso interessante é o do cachorro que rosnou, ameaçador, para um canto do quarto, fazendo com que o dono, que estava acendendo lareira, olhasse e também visse o espírito. A reação do cachorro foi como se ele tivesse topado com o invasor. Uau. E tem o caso do cavalo, que ficou com medo e começou a tremer quando 3 pessoas viram a mesma aparição. Nossa, que estação. E tem o cachorro que ficou olhando fixamente, rosnando para uma poltrona vazia, só se acalmando quando uma pessoa que estava sonâmbula disse que a pessoa não estava mais ali. Bizarro. E a reação de um gato branco também, curiosa. Ele ficou apavorado com algo embaixo de uma mesa, onde esperavam que um espírito se materializasse e pulou de medo. Parece que eles pressentem essas coisas, né? E tem um gato que teve um medo enorme de algo que o domo não viu, mas que já tinha visto uma luz azul estranha no mesmo lugar. A explicação seria que o gato viu um espírito, enquanto o dono só viu uns rastros de energia. Entendi. Para finalizar essa parte, tem um caso de 3 cachorros que ficaram em pânico com uivos repentinos e desesperados, acompanhados de rajadas de vento num corredor, enquanto o pai deles, dormindo perto, não ouviu nada. E o pai acabou falecendo 2 semanas depois. Nossa, que sinistro. Esses relatos sugerem que os animais são mais sensíveis a coisas que a gente não percebe, especialmente em lugares com fama de assombrados. Parece que sim. Agora, vamos para um tema que sempre causa curiosidade. As premonições de morte. Será que os animais conseguem sentir quando a morte está chegando perto? Tem um caso de um gato estranho que apareceu para a senhora E.L. Kearney no dia em que o avô dela adoeceu. E o caso de um cachorro que começou a uivar de um jeito diferente antes da morte de um membro da família, mesmo a pessoa parecendo estar bem de saúde. E tem mais. Sim. Madame Borderil conta 3 casos específicos. O cachorro de uma criança uivando tristemente antes da criança ficar paralítica, o cachorro do Marcel Mangin uivando um dia antes da morte súbita dele, e a cachorrinha da Madame Camille ficando agitada embaixo do sofá do marido no dia anterior ao falecimento dele. Nossa, que histórias tristes. E tem a história comovente do pastor alemão que, ao ver o dono idoso e doente, começou a uivar de um jeito lamentável e morreu pouco antes do próprio dono. Que dó. Esses casos, apesar de serem isolados, levantam a possibilidade de que os animais têm uma percepção da morte. Realmente. Bom, vamos falar rapidinho sobre um fenômeno mais raro. A materialização de animais em sessões espíritas. Legal, me fala mais sobre isso. O Busano cita um caso das sessões de materialização em Argel com a médium Marta,
onde um gato da casa interagiu com uma forma materializada e demonstrou medo de outra presença que ele sentiu. Que loucura. E tem exemplos de sessões com a médium senhora Reed, incluindo o fenômeno da voz direta, onde um cachorro que pertencia à esposa de um participante parecia se comunicar por meio de latidos. Incrível. Esses relatos, mesmo precisando de mais estudos científicos, mostram a complexidade das manifestações psíquicas envolvendo animais. Comente. Para finalizar, chegamos à parte das visões e identificações de fantasmas de animais que já morreram. Aqui não é só sentir, mas realmente ver e reconhecer o espírito de um bichinho. Finalmente. Tem o caso da Condessa Lvov, que foi formada por uma vidente sobre o terra-nova dela que tinha morrido. A vidente deu detalhes específicos. Branco, com manchas pretas, coleira de prata com inscrição, coisas que ela não teria como saber. E a história de um menino que via 2 cachorros, um branco e um preto, no quarto dele, e perdeu o medo quando percebeu que não conseguia tocá-los. Que doido. A senhora May viu a aparição da cachorra dela que tinha morrido. A Flore, ao lado do filho da Flore, o Redium, que estava vivo no canil. A experiência da NZ também é interessante. Ela viu um disco opaco, tomando a forma da gata dela, que tinha morrido recentemente, com os movimentos de cabeça característicos da gata. E por um instante, a forma ficou transparente. Naquela noite, não apareceram ratos na casa, o que era incomum. O Bozano observa que a descrição desse fenômeno lembra o processo normal de materializações mediúnicas. Interessante, tem mais algum caso? Claro. Tem o caso da cachorra Katie, que reagiu a um canto da cozinha como se estivesse vendo a antiga cachorra da família, a Toby, e passou a evitar aquele lugar. Tadinha. O reverendo Tweedale e a empregada dele ouviram um ronronar do gato deles que tinha morrido exatamente no lugar onde ele costumava dormir. Que coisa, né? 4 pessoas viram, ao mesmo tempo, a aparição de um gato persa com uma deficiência, igualzinho a um gato que eles conheciam, que tinha morrido recentemente. O fantasma não respondeu quando chamaram ele e sumiu de repente. E tem a descrição detalhada de um fantasma de Foxet River visto por várias pessoas. A descrição batia com o cachorro da narradora, que tinha morrido 12 anos antes e que as testemunhas nunca tinham conhecido. Tinha uma ligação com a tia falecida da narradora, que gostava muito do cachorro. Nossa. E para finalizar, tem a história da narradora e da família dela, que viram a aparição do cachorro Hoover 3 dias depois que ele tinha se afogado. A esposa da narradora notou uma espécie de brilho fosforescente nele. Coisa mais linda. O Bozano conclui que a quantidade de casos como esses oferece evidências muito fortes para a gente acreditar na realidade e na sobrevivência da psique dos animais, mesmo que a ciência precise investigar mais a fundo para ter uma prova definitiva. Faz sentido. Então, nesse mergulho, a gente explorou vários tipos de relatos. Conexões telepáticas entre pessoas e animais, aparições de bichos falecidos vistas por indivíduos e grupos, às vezes com os próprios animais percebendo primeiro, reações de animais em lugares mal-assombrados, premonições de morte vindas de animais e até histórias de materialização de animais. É muita coisa, né? Diante de tudo isso, fica a pergunta: o que significa a natureza da consciência e a possibilidade da alma continuar existindo, não só em nós, humanos, mas também nos nossos companheiros animais? Que outras conexões podem existir entre nós e o reino animal que ainda não entendemos completamente? Realmente. São perguntas que nos fazem refletir. E você que está nos ouvindo já teve alguma experiência parecida, tem alguma opinião sobre tudo isso? Compartilhe com a gente. A jornada para entender a consciência em todas as suas formas está só começando. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.